Agora nós vamos falar sobre o processo de escrita de construtores dentro do mecanismo de herança. No início do vídeo anterior, a gente teve um pequeno erro, né, que a gente tinha aqui no funcionário um construtor com argumentos, que ele recebia nome e CPF, era uma restrição que a gente tinha colocado para o nosso funcionário. Ele só poderia ser criado se a gente já no momento da criação, né, no momento do new funcionário, a gente informasse já o nome e o seu CPF. E aí, quando a gente fez esse extends funcionário aqui no gerente, quer dizer, gerente herda de funcionário, a gente viu que deu um erro, né? E aí, como espertos que somos, nós fomos aqui, programamos orientada gambiarra e comentamos aqui o construtor do funcionário e deu tudo certo, né? Só que a gente tem um problema aqui agora. Eu quero continuar com essa restrição. O funcionário só pode ser criado aqui no nosso sistema se a gente informar nome e CPF, certo? E o gerente também, porque o gerente é um funcionário, né? Então, eu quero manter essa mesma obrigatoriedade aqui no nosso caso, tá? Muito bem, então vamos entender como que é esse processo de herança do construtor. Eu vou voltar aqui, construtor com argumentos. Então vejam que aqui ele voltou aquele erro lá do vídeo anterior, né? Então vamos ver o que ele mostrou aqui para nós de erro, né? Adicione um construtor no gerente, tá? Bom, mas o gerente não herdou de funcionário? Herdou. Ele herdou tudo o que funcionário tinha, né? Nome, CPF, salário, todos os métodos de funcionário, né? Ele herdou tudo isso e tem as coisas específicas dele, que são senha, número de funcionários gerenciados. A gente reescreveu o método get bonificação, ele tem esse método autentica, né? Então, ele tem tudo que o funcionário tem e mais algumas coisas. Então, uma classe Java, ela herda atributos e métodos. Ela pode herdar atributos e métodos da classe mãe. Ela herda, né, atributos e métodos da classe mãe. Mas ela não herda construtor, tá? Então, a gente realmente tem que escrever o construtor da classe filha. A gente precisa escrever esse construtor, ela não herda ele. Então, eu vou fazer mais uma programação orientada a gambiarra aqui para ver se vai resolver o nosso problema por enquanto. Vou fazer o seguinte. Vou começar a construir o meu construtor aqui, né? Então, public gerente. Né? Então, ele falou para a gente escrever o construtor aqui no gerente, então vamos escrever, né? E eu vou tentar chamar o construtor do funcionário, porque, veja, o gerente é um funcionário, então, para eu construir um gerente, eu tenho que construir um funcionário, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma palavra aqui chamada super, né? Super alguma coisa, tá? Ainda não resolveu o nosso problema, vou explicar aqui. Quando a gente usa a palavra super, a gente remete à superclasse. Quem é a superclasse de gerente? Quem é a mãe de gerente? É a funcionário, certo? Então, aqui eu estou, na verdade, chamando o construtor de funcionário. Mas eu não estou passando argumento nenhum para ele, olha. Né? Então, é como se eu estivesse chamando o construtor padrão de funcionário. Então, eu vou orientar a gambiarra aqui de novo, vou construir um construtor padrão novamente, aqui um construtor sem argumentos, novamente, né? Salvar aqui, ó. Então, agora eu tenho dois construtores de funcionário, né? E agora resolvi o meu problema aqui, né? Quer dizer, para construir um gerente, eu posso usar o construtor padrão ali de funcionário, construtor sem argumentos, certo? Mas agora eu resolvi o problema, né? Não está dando erro no meu código, mas eu tenho aquele outro problema. A gente tem uma restrição forte no nosso sistema, na especificação do nosso sistema, que um funcionário só pode nascer aqui nesse sistema se a gente passar nome e CPF para ele. E o gerente também. Então, a gente não pode aqui, ó,
ter esse construtor aqui no funcionário, certo? Vou tirar ele daqui, voltando do problema. Então, a única forma de criar um funcionário é passando nome e CPF. Então, o que nós vamos fazer? Passar nome e CPF para cá, para o super, né? A gente vai chamar o construtor da superclasse passando nome e CPF. De onde que a gente vai tirar esse nome e esse CPF para criar o gerente? A gente vai receber como parâmetro no construtor também. Então, nome e CPF. Certo? Fiz errado aqui. E agora, eu vou passar aqui no construtor, nome e CPF. Resolvido o nosso problema, certo? Então, aqui, olha, toda vez que a gente tem herança, a classe filha herda atributos e métodos da classe mãe, mas ela não herda construtor. Você tem que escrever o seu construtor. Se você tem construtor padrão aqui, né, na classe mãe, você pode até deixar sem o construtor padrão aqui na classe filha também, que vai funcionar, tá? Mas no nosso caso aqui, olha, a gente tinha um construtor com argumentos na classe mãe. Era a única forma de se construir um funcionário, né? Então, a gente teve que escrever o construtor da classe filha e adequar certinho aqui, chamando o construtor da classe mãe, certo? Sempre você vai ter que fazer isso. Muito bem. Esse super aqui, toda vez que a gente usa a palavra super, a gente está fazendo o quê? Fazendo uma menção, né? A gente está chamando, invocando alguma coisa da superclasse dessa classe que a gente está trabalhando aqui. Nesse caso, nós estamos na classe gerente, então quem é a superclasse de gerente? Funcionário. Então aqui nós estamos chamando o construtor do funcionário, tá? De funcionário. Esse super ele pode ser usado também em outros métodos. Por exemplo, vamos voltar aqui ao nosso método reescrito aqui, que foi o get bonificação. Vamos supor que nós mudamos a regra da bonificação do gerente, tá? O gerente, ele vai receber exatamente o que um funcionário comum recebe de bonificação e mais uma quantia, por exemplo, R$200, tá? Então, ele vai receber a mesma porcentagem que um funcionário comum recebe, ou seja, aqueles 10%, né? E mais alguma coisa. Então, ele vai receber os 10% e mais os R$200, certo? Ora, isso daqui, ó, é o quê? É exatamente a conta do get bonificação da classe mãe, da superclasse de gerente. Então, eu vou chamar o método get bonificação do funcionário aqui no gerente, tá? Então, eu vou fazer o quê, ó? Super.get bonificação. Então, veja que aqui ele já me ajudou, olha, é o get bonificação do funcionário, né? Super.get bonificação mais 200. Certinho? Então, aqui, ó, se a gente deixar sem o super, o que ele estaria fazendo aqui? Ele estaria fazendo, olha, até selecionou igual aqui, né? Deixou meio sombreado aqui. Esse get bonificação é exatamente esse get bonificação aqui do gerente. A gente está fazendo uma chamada recursiva aqui, né? Esse método está chamando ele mesmo. Não é isso que a gente quer. Eu quero que ele chame o get bonificação da superclasse. Isso que a gente colocou o super aqui na frente, certo? Então, eu quero a mesma bonificação do funcionário e mais 200, tá? Então, se a gente tivesse, por exemplo, que reescrever o nosso método recupera dados para o gerente, ele poderia chamar o recupera dados do funcionário e acrescentar alguma característica ali, por exemplo, o número de funcionários gerenciados, que é o do gerente específico, né? Então, é isso. Toda vez que você vai se remeter à superclasse, a gente tem aqui essa palavrinha super,
que vai nos indicar aí o método ou o construtor lá da classe mãe, tá? Eu esqueci de dizer no vídeo anterior, na introdução aí de heranças, uma coisa muito importante aqui com relação a esse processo de herança do Java. O Java, ele tem somente o mecanismo de herança simples. Lá no C++, a gente tinha a herança múltipla, né? Uma classe podia herdar de várias outras classes, não somente de uma. Então, esse processo, ele não existe aqui no Java, ele só existe, uma classe pode herdar de somente uma outra classe. O que você tem é uma herança de muitas camadas, por exemplo, tem uma outra classe X aqui que herda de gerente, que herda de funcionário, que herda de qualquer outra, sei lá. Então, você tem esse nível, né? Mas é tudo herança simples. Você não tem o processo de herança múltipla, que é uma classe herdar de 2 ou 3 ou 4 classes distintas, tá? Então, no Java só existe herança simples.